obrigada por estar aqui falando com vocês sobre esse tema que é minha paixão. Adoro falar sobre mudanças culturais e principalmente quando tem universo maker e design junto. Meu nome é Heloísa Neves, eu sou fundadora da UiFab e queria começar falando exatamente como que exatamente o design e a cultura maker me fizeram mudar também. Eu coordenava um curso de design na época, tinha uma carreira bem tradicional e decidi que eu queria mudar um pouco a minha vida, passar a vivenciar mais a prática do que a teoria, e resolvi tirar um misto de ano sabático com um tempo para terminar o meu doutorado, que eu estava fazendo naquela época, e fiquei um ano na Espanha, pedi demissão, né, aquela mudança de vida radical, fui para a Espanha, fiquei 6 meses fazendo um curso que chama Fab Academy, um curso da Rede Internacional de Fab Labs, e que mudou totalmente o meu jeito de ver mesmo. Essa foto, eu sou arquiteta de formação, nunca tinha trabalhado com máquinas, eletrônica, nada disso, apesar do design ser um pouco mais próximo à área que eu trabalhava antes de ir, eu nunca tinha construído máquinas, trabalhado com máquinas, e chegando no Fab Lab Barcelona, a primeira coisa que eles falaram para a gente tem um curso que vai rodar, vocês têm uma entrega prática cada semana, mas logo de cara vocês já podem adotar uma máquina e fazer dela o seu filho aqui dentro. E eu então adotei essa impressora de chocolate, que eu achei muito interessante o conceito, e a gente ficou todo semestre junto com outro colega tentando fazer isso funcionar. Isso para mim foi o primeiro grande passo. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse fazer uma máquina de chocolate funcional, uma impressora 3D, que para mim era uma coisa um pouco de sonho ainda, né? E outra coisa que me fez entender que qualquer um pode transformar a sua vida mesmo é a parte de eletrônica, que ela é muito empoderadora. Eu nunca, de longe, nunca tinha estudado engenharia e nada disso, e quando você domina um assunto que é muito diferente do seu, você realmente sente esse poder de que se eu conseguir isso aqui, que para mim parecia tão difícil, eu posso conseguir outras coisas também. Então, essa primeira parte desse um ano que eu fiquei fora foi muito impactante. Essa foto abaixo é bem o momento em que esses são os meus colegas de curso, quando a gente entregou o projeto final, a gente apresentou. É um curso todo distribuído, na verdade, são os colegas que estavam comigo em Barcelona, mas são estudantes do mundo inteiro que fazem esse curso juntos, e o professor fica no MIT, então o professor também está à distância. Então, o curso em si já é bem diferente também, né? E esse momento foi quando esse grupo de colegas próximos subiu, a gente terminou a apresentação, a gente falou, vamos subir no rooftop e tomar um pouco de ar, porque entender tudo isso que está acontecendo. E foi quando a gente entendeu que aquele tempo que a gente tinha passado ali tinha mudado completamente o nosso jeito de ver as coisas. Então, realmente, o design e a cultura maker me fizeram começar a ver esse mundo de um jeito diferente. Depois disso, eu fiquei um tempo a mais em outro laboratório na Espanha e voltei ao Brasil e quis trazer tudo isso para o Brasil, porque aquilo foi tão impactante, foi tão bom para a minha vida, que eu falei, eu quero trabalhar para que isso seja possível para pessoas no Brasil também. Nessa época, a cultura maker, isso foi 2012, a cultura maker não era tão disseminada quanto é hoje, mesmo na Europa, e no Brasil ainda não existia quase nada. Então foi aí que a gente começou a trabalhar com tudo isso, e que eu resolvi, então, depois de trabalhar em laboratórios abertos, também trazer isso para um grupo mais fechado, que é um grupo mais corporativo, e que também tinha muito interesse na época por tudo isso. E aí, então, eu comecei a trabalhar com diversas empresas, trazendo sprints, workshops, trazendo eles uma possibilidade deles entrarem um pouco nesse universo maker que tem tudo a ver, principalmente com indústria, né? E aí o mundo como eu conhecia nessa época, então era isso, sprints, workshops com todo mundo junto, no nosso espaço em Pinheiros, a gente tinha um grande espaço onde tinha um laboratório e um galpão, onde a gente fazia todos os encontros, a gente fazia imersões de uma semana, todo o time da empresa junto com a gente, prototipando, todo mundo colocando a mão na massa, todo mundo em volta do protótipo, todo mundo em volta das máquinas, discutindo em cima de protótipos que eram muito próximos já de um produto real. A gente também convidava experts de dentro da empresa, de fora da empresa, para vir
ainda trazer mais feedbacks mais aprofundados no final do processo. Então, esse era quase a nossa vida, né? Tá aqui nesse espaço gostoso, junto com todo mundo. E no final sempre tinha um almoço comemorativo, sempre tinha a parte de comida e bebida que traz muito aconchego no final, né? Traz uma aproximação do grupo muito grande, que é muito importante também para desenvolver qualquer ideia. E depois disso, o que aconteceu? Quando começou a pandemia, aquilo que era assim, né, essa experiência tão presencial e tão próxima de outras pessoas, tão olho no olho, transformou nesse monte de telinha. E, na verdade, quando muita gente participando, nem cabia numa tela só de computador, a gente precisava de ficar arrastando para o lado para conseguir ver todas as pessoas. E isso aqui trouxe um impacto muito grande para a gente. Eu moro na Europa já há um ano e meio, eu moro na França, e a pandemia aqui começou antes do Brasil. E aí, o que aconteceu? Eu me dei conta, talvez até antes dos meus sócios no Brasil, de que o mundo não ia ser mais como antes. Eu tive um grande impacto aqui também, eu moro em Paris, mas durante a pandemia a gente resolveu sair de Paris, porque a gente tem uma filha pequena, ia ser bem complicado ficar um tempo, que a gente nem sabia quanto era, trancado num apartamento. A gente decidiu, então, ir para uma cidade que tem 200 habitantes, e aquilo foi totalmente um segundo impacto para mim, né? Eu estava acostumada a morar em São Paulo, depois Paris, que não é tão grande, mas continua sendo uma capital internacional, e ir para uma cidade de 200 habitantes. E aquilo me fez refletir muito. E logo no início eu comecei novamente, numa telinha, a mandar e-mail, a mandar WhatsApp para os meus sócios, e a gente conversando, o que a gente vai fazer, porque as nossas sessões são todas presenciais, os nossos serviços são todos presenciais, o universo maker do design é muito presencial, né? É muito uma coisa que você tem que materializar, que tem que prototipar. Como é que a gente faz isso acontecer? E aí, então, no meio dessa loucura total de pandemia, a gente falou, a gente não sabe fazer sozinho, ninguém sabe, ninguém tem essa resposta, a gente participou de diversas lives, lemos muitas coisas, tentamos buscar conhecimento de quem já trabalhava com trabalho remoto, de quem já fazia isso de alguma maneira, não nessa situação, mas de alguma maneira. E foi aí, então, que a gente teve a ideia. A gente falou, bom, os nossos pilares sempre foram colaboração, agilidade e prototipagem. Esses pilares a gente vai ter que continuar com eles, não pode mudar, tendo pandemia, sendo remoto ou não. E a gente falou, bom, a colaboração é o nosso primeiro pilar. Vamos, então, chamar um monte de gente que a gente conhece para discutir isso junto, porque se ninguém tem a resposta, juntos a gente pode chegar um pouquinho mais longe, né? Eu gosto muito de um filósofo que chama Michel Serres, que infelizmente morreu algum tempo atrás. Ele sempre falava desse poder de quando as pessoas estão juntas, né? E de que a informação hoje no mundo ela é tão complexa, ela está tão espalhada que é impossível uma pessoa só encontrar uma resposta para um problema complexo também. Então foi aí que a gente decidiu fazer uma série de webinars, a gente fez 6 webinars, convidamos 18 profissionais, entre eles professores de inovação, design, líderes, profissionais, heads de inovação que estão trabalhando dentro de grandes empresas para discutir como que a gente poderia fazer com que esse trabalho do design e da cultura maker continue mesmo em tempos de pandemia. Quem quiser acessar no nosso canal do YouTube tem todos os vídeos e pode assistir a todas as conversas lá. E, na verdade, foi tão rico, essa série de conversas foi tão rica, que a gente resolveu, então, coletar um pouco de insight de cada uma das pessoas e transformar num pequeno livrinho, que também está disponível para todo mundo. Assim como a gente se beneficiou tanto dessas informações, a gente também quis compartilhar tudo isso com todo mundo, né? E esses insights chocaram bastante a gente, colocaram a gente numa crise, digo que é uma crise boa, porque fizeram a gente pensar que, na verdade, tudo aquilo que a gente estava na nossa cabeça, a gente não sabia para onde ir, pegando um pouquinho aqui, uma informação de outra, a gente foi tentando entender como que a gente poderia seguir. E aí, então, conversando com essas 18 pessoas e refletindo um pouco mais sobre o assunto, a gente entendeu, eu realmente entendi que o mundo tinha mudado, que não ia ser igual antes, a gente não poderia ficar sentado esperando. Na Europa a coisa já estava um pouco mais desenvolvida, no Brasil menos, mas o Brasil ia entrar nisso inevitavelmente. E aí a gente foi
analisando pouquinho a pouquinho algumas situações. Eu trouxe algumas aqui para a gente discutir. Então, por exemplo, quando eu conversei com o Marcelo Coelho, ele é professor do MIT, ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele é professor do MIT, ele falou sobre uma frase que me impactou muito, que foi: a gente perdeu o átomo e ganhou pixel. E quando ele falou isso, naquele momento, num primeiro momento, eu falei, nossa, é verdade, né? A gente agora a gente virou um pixel. E depois, no segundo momento, eu fui lembrar que eu mesma já tinha feito um projeto lá em 2012, quando eu estava na Espanha, que era exatamente sobre esse tema. Então, esse vídeo que vocês estão vendo acima é um vídeo de um projeto em que a gente pegou um arquivo digital, mandou para vários laboratórios ao redor do mundo, e a gente pediu para os laboratórios imprimirem numa impressora 3D aquele arquivo, poderia customizar, deixar com a cara deles, e cada um iria imprimir, então, da maneira como eles quisessem. E os resultados eram esses. Então, a gente já trabalhava com átomos e pixels. Na verdade, o laboratório lá do Media Lab do MIT, que criou a rede internacional de Fab Labs, ele se chama Center for Bits and Atoms. Ele já trabalha nisso há mais de 10 anos. Então, isso também realmente não é novo. É que estava muito na teoria, mas a gente não conseguia ver realmente na prática. E por mais que a gente fosse aberto a isso, a gente não tinha a necessidade de trazer tudo isso para a nossa vida, e agora a gente tem, então talvez essa seja a grande diferença, né? Embaixo é uma foto do nosso laboratório em São Paulo, nosso Prototyping Lab, em que a gente tem máquinas que, basicamente, através de um arquivo digital, fazem um objeto. Então, isso que o Marcelo falou é novo nesse mundo em que temos que colocar isso em prática, mas em teoria, em experimentos, ele não é tão novo assim. O Flávio Pripas, que muita gente conhece, que fundou o Cubo, né, do Itaú, ele trouxe para a gente essa questão dos espaços. No futuro, os espaços físicos serão voltados mais para a experiência do que para o trabalho diário. E a gente ficou pensando, bom, mas a gente já faz isso há bastante tempo, né? Isso é uma coisa dentro do universo de makerspaces, Fab Labs, laboratórios de inovação. O que a gente sempre tenta construir, e quando eu voltei para o Brasil em 2013, o que a gente tentou construir foi isso, espaços de experiência, sejam para um público educacional, corporativo, para curiosos, foi sempre estar junto, estar colaborando, estar trabalhando de uma maneira diferente, né? Então, isso também me soou como, ok, agora a gente vai ter que botar em prática, todo mundo vai ter que botar em prática, mas eu já sempre trabalhei num espaço como esse. Então, para mim, é uma alegria saber que outras pessoas vão poder também ter um espaço tão bacana para trabalhar. Embaixo, por exemplo, é um dos laboratórios que a gente criou para a rede SESI de São Paulo, em que é um espaço experiência, onde você tem máquinas, tem espaço para construir coisas, idear, enfim, é um espaço experiência. Depois o professor André Fleury, da USP, também trouxe uma frase que eu também gostei muito, que é: hoje somos 25 quadrados com a mesma potência de voz. Isso é muito verdade, quando a gente se vê fazendo um workshop, uma reunião no Zoom, a gente é exatamente isso. E a gente já vinha falando dessa questão de menos verticalidade, trabalhar de maneira mais horizontal, mais colaborativa há muito tempo. Isso é, assim, a base de qualquer palestra, de qualquer coisa que eu faça na vida. Esse projeto que vocês estão vendo em cima é um projeto que aconteceu em 2014, em que diversos laboratórios ao redor do mundo se uniram para construir um carro, né, um conceito de um carro, o que a gente chamou de FabCar, e que foi apresentado no Encontro Internacional de Laboratórios em 2014. Então, a gente já trabalhava assim, sendo quadradinhos, trabalhando colaborativamente, de maneira horizontal, não tinha um líder, não tinha pessoas que, enfim, estavam abaixo desse líder, todo mundo tinha o mesmo poder de voz. Então, isso, dentro do universo maker, é uma coisa que já acontece, a base, na verdade, do universo maker, não existe mesmo verticalidade. E o que eu disse, os nossos pilares sempre foram, da própria UiFab, sempre foram colaboração, prototipagem e agilidade. Colaboração é o primeiro deles, com certeza, porque sem colaboração a gente não tem mudança verdadeira e a gente não constrói processos diferentes. A Aline Emanuele, que coordena a Digital Factory da Gerdau e que trabalha com transformação digital no dia a dia, trouxe também um tema que era sobre, a gente estava falando um pouco sobre como é home office, as pessoas trabalharem um pouco fora do escritório, nas suas casas, como fica isso.
E ela falou, diferentemente do que muita gente está pensando, a gente não está de férias, home office é um momento em que esses soft skills tão buscados, né, tão falados e estão tão na moda ultimamente, são realmente postos em prática, porque você precisa ser autônomo, você precisa trazer coisas, você precisa ser engajado, você precisa ter coisas que venham de dentro para fora, senão a coisa não vai funcionar. Um líder não consegue liderar do mesmo jeito que tendo todas as pessoas ali no seu escritório. E aí eu pensei, nossa, isso a gente tem, com certeza. Durante vários sprints que a gente fez, a gente via esse tipo de autonomia, de engajamento das pessoas de uma maneira muito bacana. Essa pessoa que está em cima, por exemplo, ela participou de um dos sprints com a gente, ela é de formulação, ela trabalha com pesquisa e desenvolvimento, e durante o sprint ela falou, eu quero trabalhar com conceito, eu quero trabalhar com coisas que são do marketing, na verdade. E ela teve todo o poder e autonomia para fazer isso, porque quando a gente faz essas sessões, o objetivo é que cada um abrace aquilo que tenha vontade naquele momento. Assim como quando eu cheguei lá no Fab Academy, eles falaram, abrace uma máquina, faça dela um filho seu aqui enquanto você estiver aqui. A gente escolheu o que a gente queria trabalhar. E embaixo, o contrário, uma pessoa que é de marketing e trabalhando na parte de embalagem e formulação, uma parte totalmente diferente. Então, a gente já via essa autonomia acontecendo. Claro, né, nesses pequenos experimentos, que para a gente era 100% do nosso tempo, mas ainda era um experimento para as empresas. E o meu colega querido Marcelo Hashimoto, que dá aula no INSPER, ele trouxe também uma questão que é super importante na pandemia, mas que também não é tão fora assim das nossas discussões no universo do maker. Ele trouxe que a gente está numa prática remota emergencial em que temos que trocar a roda do carro enquanto ela está andando. Isso é o dia a dia do universo maker. Durante esses 6 meses que fiz esse curso dentro do Fab Lab Barcelona e depois em todos os projetos que eu participei dentro de qualquer Fab Lab do mundo, a questão é sempre essa. A gente tem que ir fazendo tudo ao mesmo tempo. E, na verdade, isso não é negativo, isso é um jeito novo de você gerenciar um projeto. Ao invés a gente está muito acostumado com aquele projeto linear, em cascata, em que você tem que finalizar uma etapa para passar para outra. No universo maker e no design, esse design que trabalha com metodologias mais contemporâneas, a gente trabalha sempre em espiral. A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo e fecha uma primeira volta da espiral. Então, a gente faz um protótipo que ainda não está totalmente terminado, a gente valida esse protótipo com o consumidor, a gente valida com experts, a gente faz um feedback com o time e melhora aquilo. Então, a gente vai voltando nessa espiral. Então, é sempre assim. A gente está sempre o tempo todo trocando a roda do carro enquanto ela está andando. Esse projeto que vocês estão vendo embaixo foi uma das primeiras experiências que eu fiz no Brasil, com a Natura, de uma máquina de personalizar sabonete. Foi uma coisa bem diferente mesmo para a Natura, que já é acostumada a inovar bastante e abrir caminhos. A gente fez um MVP bastante inicial ainda, e eles colocaram essa máquina de personalizar sabonete daquele jeito que estava ali para teste ainda dentro de uma loja e testaram com consumidores reais, fizeram uma campanha para o Dia dos Namorados. Então, e em cima é uma outra prototipagem ainda mais early stage, em que a gente fez também um dos sprints, onde os consumidores já vêm para testar as ideias enquanto elas estão acontecendo. E é interessante que ele vem para testar uma ideia de um protótipo que a gente acabou de fazer, e ele já dá várias ideias, e a gente já vai ao mesmo tempo retornando com novas perguntas, então é um processo realmente diferente. Bom, todos esses pontos acima, que eu citei acima, e outros insights que vieram, não eram totalmente novos para a gente, mas teve um que chacoalhou bastante nossas emoções, que foi o que o Luciano, do Itaú, trouxe para a gente, que a gente não tem mais a sala para a gente que gosta muito de brainstorms e sessões criativas, né? A gente perdeu nosso espaço, né? Com essa pandemia, com a gente virando, então, telinhas de computador e o nosso espaço de trabalho sendo virtual, a gente não tem mais nossa sala de brainstorm, a gente não tem mais parede para colocar post-it, a gente não tem mais nossas máquinas para prototipar. Como é que a gente faz? Isso chacoalhou muita gente. Esse foi a maior crise
que eu passei durante essa pandemia e toda essa reestruturação do nosso modelo de negócio, dos nossos serviços. Como que a gente não ia ter mais as pessoas junto, tomando café junto e tendo ideias, estando no mesmo espaço, comemorando no final, tomando uma cerveja com a minha equipe para a gente se energizar para o próximo? Como que a gente não ia ter mais esse vídeo que estava passando acima, que é um team building que a gente faz e que é sucesso, que é todo mundo construindo junto uma máquina? Isso é muito difícil dentro do digital. Isso poderia ter dado uma queda na gente e dito, a gente não pode continuar mais. Mas o que a gente pensou sobre esse ponto? Bom, esse é o mais difícil para o nosso negócio. Então, esse a gente vai deixar dormindo por enquanto. A gente acredita que num momento aí que a gente não sabe quando, as coisas vão voltar a acontecer em blended, talvez um pouco remoto, um pouco presencial, a gente possa voltar a ter nossos espaços de experiência e a gente possa voltar a fazer sessões como essa. No meio do tempo, a gente inventou outros team buildings que são possíveis de ser feitos virtualmente. Então, a gente ficou feliz de ter sido chacoalhado um pouco, repensado o nosso negócio. A gente tem 100% de certeza de que a gente não vai voltar a fazer o que a gente fazia antes. A minha vida não é mais a mesma de antes, mas eu estou tentando acomodar essa nova vida e pensar em novos caminhos para o futuro. Eu acho que isso é um exercício muito interessante para a gente depois dessa pandemia. Colocando aqui visões, né, a gente sempre faz aquele balanço. É claro que essa pandemia, ela é muito triste, a gente está dentro de uma crise material e existencial inimaginável, a gente tem problemas básicos de saúde e pobreza mundial que a gente não imaginou passar por isso nesse grau, né? É duro ver a humanidade morrendo e passando fome na nossa frente. É duro a gente não poder tocar, abraçar a nossa família, nossos colegas, a gente não poder dividir esse tempo, alegrias e todos os momentos com eles. Isso faz falta realmente, o olho no olho, toque, principalmente para a gente que é brasileiro. Mas, por outro lado, a gente conseguiu algumas coisas que a gente buscava há muito tempo e que a gente tentava, como um trabalho de formiguinha, né, e como inovadores que somos tentando chacoalhar o mundo para esse tema, mas não se via uma abertura tão grande. Então, a gente tentava trabalhar com times distribuídos. Quando a gente fazia um trabalho com alguma empresa que é uma multinacional, ou tem pessoas trabalhando em diversos países, a gente falava, por que não fazer remotamente, ao invés de deslocar todo mundo para cá? E gastar um tempo enorme, um dinheiro enorme com isso, por que não fazer remoto, mas existindo uma barreira? Hoje a gente consegue fazer workshops, sprints com pessoas espalhadas pelo mundo todo. A gente realmente vai fazer um em que os times vão estar na Europa, né? Eu vou estar aqui, uma pessoa que trabalha com a gente na Itália, México e Brasil, então a gente vai estar totalmente espalhado. Não estamos vendo nenhum problema quanto a isso. A gente melhora nessa questão, né, de deslocamento e agenda, a gente é muito mais efetivo também. A gente percebeu que, principalmente para o brasileiro, as reuniões, os workshops estão sendo muito mais efetivos porque o digital traz o foco, né, que muitas vezes a gente perde no presencial. Então, isso, para o brasileiro, principalmente durante os webinars, a gente falou com pessoas que estão em diversas partes do mundo, e isso foi um grande ponto positivo para o brasileiro, a gente poder ser mais pragmático e gastar menos tempo para chegar num resultado. A gente, com certeza, pode aumentar a possibilidade de colaboração, porque está todo mundo aberto à colaboração. A colaboração, eu sempre dizia, é difícil colaborar, é difícil você abrir sua ideia, é difícil você, às vezes, ter que dizer, a ideia do outro é melhor que a minha, então vamos pela ideia do outro. É difícil tudo isso, é um trabalho interno muito grande. Mas como está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem o mesmo problema, a gente está colaborando por sobrevivência, porque a gente precisa sobreviver, né? Isso é um pouco biológico e está vindo para dentro da nossa área. A gente tem uma possibilidade histórica mesmo, que nunca aconteceu, de experimentar, errar, fazer de novo, repensar, adotar novos comportamentos. As empresas, principalmente, falam muito sobre isso, né? Como que a gente pode... Não, tem espaço para erro, a gente tem espaço para experimentação, mas lá no fundo você vê que não tem tanto assim, né?
que você pode errar, mas muito controladamente, que você pode experimentar, mas com coisas que já foram experimentadas antes por outras pessoas. E aqui a gente tem essa possibilidade, porque como está todo mundo buscando novos caminhos, todo mundo se permite um pouco mais de experimentação. Então, fazendo esse balanço, a conclusão que a gente chega é que eu gosto muito de sistemas complexos, de estudar sistemas complexos. Estudei um pouquinho no meu mestrado e trago isso para a minha vida. E uma coisa que me tocou muito de uma das aulas é que um professor dizendo que toda crise traz uma reorganização, isso biologicamente falando, mas quando você aplica sistemas complexos para qualquer processo, você entende que uma crise traz uma reorganização, uma crise menor, uma reorganização menor, as pessoas precisam se chacoalhar um pouco menos, uma crise gigantesca como essa que a gente está passando traz uma reorganização que é inevitável, né? E aí, da nossa parte, de cada pessoa dentro desse sistema, a gente tem que tomar uma decisão, ou a gente se adapta, se reinventa e continua vivendo, ou a gente se recusa a essa mudança, mas a gente vai deixar de existir, porque dentro dessa reorganização imposta por esse sistema complexo, a gente só vai continuar existindo se a gente se reorganizar e fizer parte dessa mudança também, né? Então, é uma coisa assim, a gente não tem mais como ficar sentado esperando o que vai acontecer para a gente entrar de novo. Está todo mundo convidado a reorganizar e redesenhar esse mundo novo que já começou, né? Então, eu acho que é um prazer poder participar de tudo isso. É uma possibilidade muito grande, a gente não pode dizer não para isso. A gente tem que cada um fazer seu trabalho de formiguinha mesmo e cada um mudar um pouquinho para que o sistema como um todo mude. A gente tem essa possibilidade inédita de mudar e fazer uma coisa muito melhor. Então, por que não aceitar isso, né? E bom, a gente não tem muito tempo mais para continuar falando sobre esse assunto fantástico. Se alguém quiser continuar falando sobre isso, né, que a gente chama de trabalho remoto criativo, meu contato está aqui. Quem quiser entrar no canal do YouTube para ver os vídeos, todos estão acessíveis. E quem quiser baixar, então, esse booklet que a gente fez compilando esses insights desses profissionais que tiveram com a gente, também no nosso site você pode baixar todos eles. Muito obrigada por estar aqui e boa continuação.